Olá, irmãos, é um prazer estar com você novamente. Agradeço a Deus pela sua vida, por você estar aqui comigo, por nós podermos compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu vou falar de um assunto que talvez você seja desconhecido para você, e talvez você nunca tenha prestado atenção sobre essa parte do livro de Romanos. No livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 24, Paulo escreveu assim: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Muito bem, no Império Romano, na época de Cristo, tinha um costume muito estranho, muito difícil de acontecer em outros lugares. É que os piratas etruscos que vieram da antiga Etúria, eles trouxeram com eles esse costume. Esse costume nós chamamos de necroforia. É uma palavra um pouco estranha para você, talvez, mas eu vou te explicar de que se trata isso. Era o seguinte: quando a pessoa era condenada por um homicídio, era julgada e condenada. Então, esse homicida, a pena dele muitas vezes era esta: atrelavam o corpo de um morto ao corpo dele, de forma que ficava boca com boca, rosto com rosto, mão com mão, peito com peito, pé com pé, e ali eles amarravam bem o corpo daquele morto, o corpo do defunto, ao corpo do homicida que havia sido julgado culpado. E passado uma questão de 3 dias mais ou menos, o cadáver começava a exalar aquele cheiro terrível. Os vermes, os germes ali que estavam consumindo aquela carne, começavam a andar no corpo morto e começavam a passar para o corpo do vivo, que era considerado culpado. E você imagina como ficava a situação do homicida culpado. Ele era obrigado a se alimentar nessa situação, nesse odor terrível. Ele era obrigado a dormir com esse corpo morto atrelado ao dele. E ele ficava assim 24 horas nessa situação terrível. E após um certo tempo, os vermes que estavam comendo a carne do corpo morto começavam a comer a carne do próprio corpo do homicida. E hoje a gente vê muita gente que fala assim: fulano para mim está morto depois dele ter cometido tal ato contra mim. Mas o que a gente vê na verdade é que o fulano pode realmente estar morto para você, mas os germes daquele corpo continuam te consumindo. Você continua, os germes do corpo morto continuam se alimentando da sua tristeza, da sua amargura, da sua falta de perdão e vão te consumindo de forma que a doença vai instalando em você e o seu corpo vai morrendo também, de uma forma que pode mesmo chegar a uma morte física, não só a morte espiritual, porque você vai deixando de congregar, vai perdendo o interesse em ler a palavra de Deus, vai se tornando uma pessoa solitária, amargurada, isolada. Então, é necessário que você libere perdão. É a única forma que você tem de ficar livre dessa necroforia, é liberando perdão para aquele corpo morto que te feriu. É a forma de você parar de carregar essa falta de perdão. É como se esse corpo morto fosse o pecado sobre você, a falta de perdão que você carrega. Então, para você se ver livre desse corpo, a saída é você liberar o perdão, para você ver retirado de você todo esse peso desse corpo morto, para você voltar a sorrir, voltar a ter sonhos, voltar a ter comunhão com Deus. Então, o que eu quero deixar para você hoje, você pode rever aí na carta de Romanos, no capítulo 7, no versículo 4. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É isso, para você seja liberto dessa morte espiritual, dessa morte na sua alma, que você volte a sonhar, que você fique livre dessa falta de perdão. É isso que eu quero deixar para você hoje. Muito obrigada, que Deus possa abençoar a sua vida e que essa palavra possa transformar você. Um grande abraço.